semana passada, se eu não estiver enganado, teve um programa de encontro de casais. E ele sempre me convidando. Tudo que vocês fazem aqui, ele me convida, mas eu não posso vir, não me comprometo. Mas meu filho e minha nora vieram. Não sei se vocês viram aí, um rapaz bonito parecido comigo, né? Então, os dois... Ele nasceu dentro da igreja, o meu filho, e a minha nora foi para lá com 5 anos, né? Então, já temos alguns anos aí. E ele me convidava. Aí eu fui e falei para ele, vou visitar vocês a semana que vem, que era hoje. Aí ele falou, então o pastor prega. Eu falei, epa, calma aí. Eu falei que vou visitar. Aí eu tinha conhecido o irmão ali, lembra? Aí pegou, ele foi me convidou, eu falei, mas tem que falar com o líder. Lá não é assim, né? Aí ele foi e falou contigo, eu já mandei a mensagem. Eu gosto das coisas assim. Tudo transparente, preto no branco, olho no olho, sem dúvidas. Eu já sofri muito por essas coisas mal feitas, já demais. Aí você acaba ficando meio que calejado. Então, estou ali no Parque do Carmo, na verdade, esse ano está fazendo 29 anos que eu cheguei, 28 anos que eu fui ordenado, e a igreja, 27 anos que foi organizada. Então, tem aí uma história longa, né, pela frente. Estou passando por mudanças lá, que eu já não estou aguentando mais, já estou com meia, já estou querendo descansar. Já tem um pastor lá, né, a gente está em transição, não sei, Deus é quem sabe, eu procuro não opinar. Então, nesse período, eu vivi várias coisas. O Marcão citou aí, vocês já ouviram falar de Celebrando a Recuperação? Alguém já? Já? Celebrando? Celebrando a Recuperação é um programa de recuperação. Quando a gente ouve o termo recuperação, há uma tendência da nossa mente nos levar para a recuperação de drogas, né? Também, mas não é isso exatamente. Então a pessoa se recupera de traumas, de vícios, maus hábitos, isso, aquilo outro, uma recuperação incrível. E eu faço parte do que chamam do Celebrando a Recuperação Brasil. Então, isso permite que você trabalhe com N denominações e pessoas do Brasil inteiro. O Marcão, você estava na nossa formatura, não estava? Quinta-feira passada, né? Eu convidei e eu tive a impressão de ter visto, mas tinha tanta gente que eu fiquei achando que não era ele. Eu não tinha certeza se era ele. Então eu falei, antes que eu afirme, deixa eu perguntar para ele, né? Ninguém melhor do que ele para saber dele. Então você teve uma ideia lá da profundidade, algo incrível. Depois, se o irmão quiser maiores informações, nós damos. Já temos aí. Que legal, tá bonito. Ali, o Marcão já orou por mim. Isso aqui vira um pouco. Por favor, querida. Não vira mais, não. Não mexe, não, senão está arriscado de soltar. Mas aí. Não. Deixa que eu olhe daqui, porque eu estou acabando de sair de uma situação, até comentei contigo, de problema de vistas. Eu fiz 3 cirurgias, 2 aplicações de laser e vou fazer a 3ª. Deveria ter sido agora em junho, mas eu perdi a data por negligência minha. Aí eu vou tentar.
eu estou enxergando, mas não como vocês. Estou enxergando mal. Tá? Então, mas temos que agradecer a Deus, porque eu saí de 0 de visão nessa vista, chegou a 0, eu não enxergava mais da vista esquerda. E agora estou com 70%. Então tá bom pra caramba, tá? Saí de 0 aí para 70%. E a minha proposta, eu vi que desde o início, graças a Deus por isso, a igreja está sendo chamada pela leitura de Apocalipse, pelos cânticos, a que se coloque diante do altar do Senhor, como igreja, como povo santo, como nação adquirida para adorar. É lógico que eu tenho problema, vocês têm problema, a igreja tem problema, a minha igreja tem problema, mas o nosso Deus está aí para nos ajudar. E eu quero provocá-los. Essa mesma mensagem que nós vamos falar hoje, eu preguei domingo passado, lá no Parque do Carmo. Avisei para eles que eu ia pregar, só não disse o nome da igreja. Eu falei, a igreja que eu vou pregar domingo que vem, eu vou pregar essa mesma mensagem. Mas para vocês eu estou dizendo que a outra igreja é a minha, né, que eu preguei. Então, olha o título. Eu trouxe 2 títulos, irmã, para a mensagem. Vamos adorar a Deus! Exclamação. E o segundo, vamos adorar a Deus? Né? As menininhas. Qual a diferença? Ó, ali, ó, 4 mocinhas elegantes. Ali. Ah, não, acho que a primeira não é mocinha, não, né? Tá, mas olha, é a bênção do Senhor que está chegando na tua vida hoje, irmã. Então, 3, aliás, a brincadeira é 3 mocinhas elegantes: cobra, jacaré e elefante. Vocês lembram disso? Eles que são novos não sabem, mas os mais antigos sabem, né? Qual a diferença em vamos adorar a Deus, o primeiro, e o segundo, vamos adorar a Deus? Qual a diferença de um para o outro? Só elas, hein? Outra afirmação, isso mesmo. Né? Lá na igreja, uma falou que uma era pergunta, outra era resposta. Entende? Que também dá do mesmo. A afirmação, ela está dizendo, é isso. Mas por que eu fiz isso propositalmente? Vamos adorar a Deus? Adorar a Deus, nós já estamos adorando desde o início do culto, né? Todas as partes do culto nos levam a. Mas e se um de nós não estiver adorando, ou não estiver apto, não estiver liberado pelo Espírito Santo para adorar a Deus? Não sei, eu não quero avaliar a tua vida. Você que tem que fazer uma introspecção para saber se está ou não apto. Mas se não estiver, aí vem a pergunta, vamos adorar a Deus? Por quê? A igreja existe para levar as pessoas a adorarem a Deus, seja elas os crentes, né, que começa o culto assim, ou aquele convidado que o crente trouxe para adorar. Ela trabalha nisso, nesse aspecto de adorar a Deus e também de fazê-lo conhecido. Então, tem 2 títulos, vamos ver em qual você se enquadra. Vamos adorar ou vamos adorar? E a resposta ali, minhas queridas, é sim, vamos. Então, aqui estou me determinando a, espero que vocês também, para que não fiquemos em dúvidas. No afirmação ou pergunta, hoje nós vamos adorar. Então, eu quero levá-los à reflexão sobre isso. Pode mudar? Aí eu trago uma palavra aqui.
Lupega, que eu confesso para vocês, quando eu recebi essa figurinha, eu tremi. Ainda que não exista céu, nós falamos sobre céu aqui no louvor, e a Bíblia se torne inútil, irmã, a Bíblia é inútil? É útil, proveitosa, lembra? Viver em santidade se torne loucura. Nós somos chamados para ser santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Então, não é porque eu estou pedindo para você ser santo. Você quer ver a Deus? Quer morar com Deus? Então busque santidade. Faz parte do processo de salvação. Foi um prazer ser cristão. Então, se todas essas coisas importantes e vitais para nós forem descartáveis, ainda assim eu tive o maior prazer em ser cristão. E Billy Graham falou isso quando ele estava prestes já para morrer. Ele não foi logo em seguida, mas foi na época. Então, por que isso? É legal ser cristão, irmão? É legal? Lógico. Mas quantas e quantas vezes, às vezes eu, às vezes você, mediante as dificuldades da vida, nós falamos sobre isso também no início, sobre as doenças, sobre o desemprego, sobre as doenças eu já falei, sobre os problemas de relacionamento, os filhos, aquele que está dando uma mão de obra tremenda. Eu estou com uma filha desviada dos caminhos do Senhor. Como eu tenho sofrido com isso. Olha por mim, a minha caçula vai fazer 24 anos, a minha caçulinha vai fazer 24 anos o mês que vem. Está desviada, está aí está por aí. Então, eu tenho sofrido bastante. Foi um prazer ser cristão. Então, não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor. Lembra? O pessoal mais antigo conhece esse hino. Continuando. Jesus usou uma coroa de espinhos. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele, que era Deus, qual foi a coroa dele? Lembra o que tinha lá em cima escrito? A mensagem que colocaram lá na cruz acima da cabeça deles, irmãos, lembram? Rei dos judeus. Não, ele é o rei dos reis, sempre foi e sempre será. Mas aquilo ali foi uma chacota que fizeram, porque ele veio como rei, o rei ficou com raiva, ficou com ciúmes, e é assim que acontece. Se você não está com nada, ninguém te olha. Agora, se Deus começa a te abençoar e você ter alguma significância, preste atenção, vão querer puxar teu tapete. Você vai viver nesse... Os homens podem tentar o que quiserem. Quem cuida de nós, quem nos levanta, quem nos ampara, quem nos segura, é o nosso Deus. Por isso que eu estou dizendo, vamos adorar a Deus. Então, olha só, Jesus usou uma coroa de espinho. Por quê? Ele queria sofrer? Não. Para quê? Para que nós tivéssemos um cheirinho bom de café. Eita, esses irmãos aí arrebentam, hein? Para que você pudesse usar a coroa da vida.
Então ele trocou, pegou a de espinho e nos deu uma joia. Se fosse só por isso, já seria suficiente para nós adorarmos a Deus. Mas você, irmão, que está em pé ali de braços cruzados, no seu nome, Paulo, você já viu alguma pessoa negligenciando o amor dele para com Deus? Na hora que o bicho pega, né? Mas ele esquece que o nosso Deus botou uma coroa de espinho na cabeça dele para que nós tivéssemos uma coroa de honra, uma coroa de glória. Mas a nossa função é de criticar a pessoa? Não. Ele que há de acertar as contas com Deus. Mas nós temos que fazer o quê? Criticar ele ou adorar ele? Adorar ele. Tudo isso é um treinamento para eu e você sairmos daqui hoje decididos a adorar, não a ter dúvidas sobre adorar, porque adorar aqui dentro é muito fácil. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de botar roupa bonita, sentir cheiro de café, depois ter lanche ou não ter lanche, e tal, ver os irmãos. E amanhã? Continuamos adorando a Deus. E na terça? Meninas, amanhã você vai adorar a Deus? E na terça? E na quarta? E no sábado? Quando que você vai deixar de adorar a Deus? Nunca. Grave isso, hein? Vamos mudar. Aí tem aquela música que vocês mais antigos devem conhecer, né? Se o pessoal do louvor estivesse aqui, eu ia pedir até para eles cantarem, mas não precisa vir, não. Vocês conhecem? Porque eu aprendi essa música lá no Rio de Janeiro há 300 anos atrás. Aí eu falei, será que o pessoal daqui conhece? Porque as garotinhas não devem conhecer. Vocês conhecem essa música? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Tá bom. Já vi as mais experientes conhecem, né? Mas as mais novinhas eu acho que não. Mas olha só, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Uma das músicas que cantamos aqui falava disso, invocar, chamá-lo. Igual o Paulo acabou, Paulo, né? Acabou de falar, quando o bicho pega ninguém chama, mas quando está na boa até esquece, né? De Deus. Vamos adorar a Deus. Ele veio, agora é legal, nesse segundo estrofe. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou o meu coração por um novo coração. Ou seja, tirou meu coração de pedra e botou o coração santo dele. Isso fez toda a diferença na minha vida, na tua, na nossa, amém? É para nós esquecermos desse dia? Vocês se lembram desse dia? Quem lembra aí o dia da sua conversão, quando converti-me a Cristo? Né? Eu soube pelo Marcão, no dia que eu falei contigo, eu pensava que você já era pastor na época. Aí eu pensaria que coisa isso na cabeça, sei lá. Aí ele disse, você vai passar pelo conselho, né? Tá, então, duas perguntas que vão te fazer. Experiência de conversão e experiência de chamada. Não sei se você já está treinando sobre isso, né? Aí você vai falar, pô, mas que absurdo. Tem
gente que se apresenta para ser pastor que não é convertido. Por mais absurdo que seja, sim. Outro é convertido, mas não tem convicção do chamado. Porque o bicho vai pegar tanto que se você não tiver convicção, nem apareça diante do concílio. Se pegar um cara chato como eu em concílio, o pessoal me tem por aí como meio chato, e eu sou mesmo. Fala, você se lembra da sua conversão? Lembro. Que dia foi? Eu me converti. Eu falei, parece, mas eu queria que você me convencesse de que você é convertido. O cara se enrola toda. E é algo óbvio. É algo óbvio. Então, pode ir, querido. Vocês já ouviram falar na lei do retorno? Vocês veem aí o dito popular, né, que planta vento, colhe tempestade e tal. Por isso que eu botei lei entre aspas, porque não existe essa lei, a lei do retorno. A gente fala a beça, a gente vê a beça, mas não existe rotulada como lei, não está escrito aí nas leis, pelo menos brasileiras, a lei do retorno. Grave esse termo, porque para. Quem pode me falar aí o porquê para? O que você entende por quê? Tanto o porquê separado, quando é uma pergunta, quanto o porquê junto, que é uma resposta ou uma afirmação. Por que para? Por que origem? Para destino. A gente chama de depara. Vocês daqui a pouco vão entender o porquê desse exercício todo que eu estou trazendo do vamos adorar a Deus. Por que para? Se então. Quem manja de tecnologia, de informática, eu não estou falando de pacote Office não, tá? Mas de programação, de informação, o pessoal aí do multimídia conhece isso? A linguagem de programação, sei então, né? Então, todos os programas de computador, por exemplo, o programador, se caixa de som, então espera-se que saia som, é óbvio. Porque tem gente que acha que caixa de som é só para enfeite. Eu estava vendo ali aquela bonita e possante, que bom. O que adiantaria ela ser assim e não funcionar? Né? Então, daqui a pouco vai ficar mais claro. Pode mudar? Entrando no texto, o pessoal deve estar falando, poxa, esse pregador está falando um montão de coisas, umas interessantes, outras doidas, mas cadê o texto bíblico? Sem texto bíblico, não há mensagem, não há sermão. E o texto é num texto bem conhecido de todos vocês, João 3,16. Vamos fazer um coro aí. O que diz João 3,16? Legal. Interessante que eu trouxe isso que você falou, no segundo texto que a gente está acostumado. Mas olha a tradução no Novo Mundo que eu achei, que coisa legal. Diferente, é óbvio que é a mesma coisa, né? As versões da Bíblia, todas elas nos levam a uma mesma conclusão, mas o raciocínio é diferente. Porque Deus amou tanto o mundo, a gente não está acostumado a ver isso, mas Ele amou tanto
tanto demais a beça. Sabia? Tanto, muito de montão a beça. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele exercer fé. Olha que a gente não está acostumado com essa versão. Então isso é legal porque vai nos chamar a atenção que o nosso amor para com Deus, nosso retorno, nosso feedback, se Ele amou, então nós precisamos ter isso em mente para que a nossa fé seja aumentada. Não foi pouco que Ele nos amou, não. Às vezes as pessoas deixam de amar o Senhor como deveriam, porque elas não conhecem a Deus, a fé dela é pequena, elas não esperam grandes coisas e milagres de Deus, né? Para que exercer a fé não seja destruído. Se você não tiver uma fé tremenda no Senhor, você vai ser destruído. Sabe como? Não levando a sério o que Ele diz para você fazer, ou o que Ele diz para você não fazer, negociando com o diabo e se arrebentando. Essa é a vontade de Deus para nós? Sim ou não? Não. E por que a gente faz as coisas erradas? Na maioria das vezes porque é falta de vergonha na cara. Mas às vezes a gente é até bonzinho, mas não leva a fé no amor dele, que é tremendo. Aí se arrebenta. É igual quando o papai ou mamãe diz: crianças, não façam isso. Papai ou mamãe vira as costas e fala: ele falou isso, mas eu vou fazer diferente. Lembra quando o diabo veio tentar Eva? Não foi assim que ele disse? Lembra? Não, Deus estava de brincadeirinha quando Eva disse que eles podiam fazer tudo menos uma coisa. Foi a desobediência. A mensagem não é sobre desobediência. Domingo que vem eu vou pregar sobre desobediência. As pessoas não têm noção da relação entre obediência e desobediência. Obediência é santidade, é bênção. Desobediência é maldição. O que, irmã? Faz outra. Tanto que o diabo falou para Eva: não foi assim que Deus disse? Aí ela falou: foi. Não, mas ele estava com medo. Olha que coisa idiota, gente. Ele estava com medo que você passasse a ter conhecimento igual a ele. Ou seja, Deus com medo da gente. E a tontona lá acreditou. Agora é fácil a gente jogar a culpa na Eva, né? E quantas vezes nós fomos tontões também? Então, para que exercer a fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. A tradução do Novo Mundo. E o segundo todo mundo sabe de cor, né? Tanto que nós começamos dizendo: porque Deus amou o mundo, Gente, o texto, teria 1000 outros textos para eu considerar, mas eu preferi João 3,16, porque é um texto que todo mundo conhece. Mas a gente fala ele meio que decoreba, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito e tal. Mas a gente não raciocina. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês o porquê que João falou isso. A gente saber João 3,16 é fácil. Agora, você, para entender João 3,16, você tem que ler 14, 15 e outros textos também.
Se então. Pode continuar, por favor. Deus nos ama e quer que vivamos para sempre. Ele não quer que a gente pereça. Lembra que ele falou, pois lá para Adão e Eva, porque certamente morrereis. Não desobedeçam, porque certamente morrereis. Quantas e quantas vezes nós fizemos coisas que nós sabíamos que Deus não queria que fizéssemos, mas fizemos. Quem nunca fez algo que sabia que Deus não queria que fosse daquele jeito? Levanta a mão. Pensei que você fosse levantar. Quem nunca fez? Eu ia dizer mentiroso. Aquele que diz que não peca, comete pecado. Todos nós já fizemos, então todo mundo está morto. Como é que é, querida? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não convém ao coração, não é, meninas? Tudo igual. Isso mesmo. Deus nos ama e quer que vivamos para sempre. Por isso, Ele mandou para a terra seu Filho, Jesus Cristo. Enquanto esteve na terra, Jesus fez muitas coisas importantes. Por exemplo, Ele ensinou aos seus seguidores sobre o Deus e Pai dele, primeira de Pedro. Jesus é o Senhor e Salvador, Rabi. Mas Ele só veio para nos salvar? Sim, era a principal missão. Mas enquanto Ele esteve aqui, Ele operou milagres, Ele ensinou, Ele deu exemplo. É ou não é? A gente tem aprendido esses exemplos, tem seguido esses exemplos? Sim ou não? É para a gente pensar, porque isso aumenta a nossa fé. Porque isso nos faz andar sobre as águas, pois isso nos faz ter uma fé tamanha que, se nós não conseguirmos andar sobre as águas, o mar vai se abrir, ou a gente vai fazer igual Pedro, tremer e afundar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lembremos disso. Por isso que eu digo, vamos adorar a Deus. Aí se você fala, difícil, hein? Aí eu falo assim, vamos adorar a Deus? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, vamos adorar a Deus. O pessoal que ainda não adora, pelo amor de Deus, vamos adorar a Deus. Porque Ele entrou em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. Ele trocou teu coração, irmão? Você que já chegou aqui agora? Eu sei que você já estava, tá? Mas você não pegou o início da minha explicação. Ele trocou teu coração? Você tem saudade do coração antigo? Que bom! Que bom! Agora você tem um novo coração. E essa é a razão porque eu digo, vamos adorar a Deus. A partir de uma música que a gente fala, heresias à beça nas músicas que a gente canta, fala mentiras à beça nas músicas que a gente canta, mas nessa nós estamos dizendo, Ele trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo, vamos adorar a Deus. Mas vamos mesmo. Vamos mesmo, irmão? De verdade? Isso. E amanhã? Com todo amor, carinho e respeito. Deixa eu só botar um segredo. Minha família toda é pentecostal, tá? E eu não sou. Então, com todo amor, carinho e respeito, eu digo, é mesmo, irmão? Aleluia! Aleluia! Tipo assim, o pentecostal faz isso para poder fixar ele.
nós falamos de Jesus, quem vai? Quem vai é Jesus? Enquanto esteve na terra, Jesus fez muitas coisas importantes. Isso não sabia. Ele também deu a sua vida pela humanidade. Pegou a coroa dele, botou na nossa cabeça e no lugar dela, na dele, veio uma de espinho. Se fosse só isso, já estava boa o resto. Já dá para imaginar qualquer um de nós com uma coroa de espinho na cabeça? Quem suportaria? E olha que isso aí é físico, vai doer, vai sair sangue, vai ficar até da hemorragia. A salvação não é disso, não, gente. Eu conheci uma pessoa crente que o coração dela era tão duro que ela chegou e falou o seguinte, gente: se for teu problema esse, procure o que eu falei no CR, por exemplo, Celebrando a Recuperação. Ela falou: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar aquele irmão. Não queria apontar para lá, porque misericórdia. Misericórdia. Tem gente ruim desse tipo. Eu prefiro ir para o inferno. Quer dizer, Deus fez todo o trabalho dele, nós somos beneficiários, e eu digo: não quero ir para o céu. Eu quero ir para o inferno, porque eu, como homem, eu, como gente, não perdoo. Me entendi, não. Mas é de boca para fora. Mamãe dizia, minha mãe já morreu, ela dizia o seguinte: no dia do ai, 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 ui, 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 neguinho vai, aí vem a contextualização daquele texto. Pois todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. Nós sabemos disso, mas o idiota, a anta, não sabe disso, aí diz que prefere ir para o inferno. Quer dizer, todo o esforço e amor de Deus, ele joga fora no lixo. A troca da coroa, para nós termos uma coroa de verdade, uma coroa de glória, e ele ficar com a de espinho, ele despreza. Ele deu a sua vida pela humanidade. Volta um minuto. Para ganhar a vida eterna, nós precisamos ter fé em Jesus. Isso que é levantar a mão. Aí tem gente que acha que você só aceita Jesus se levantar a mão. Está com vergonha de levantar a mão? Levanta o pé. Levanta o coração. Abra a cabeça. Mude de vida. Use o texto de Romanos 12:1. Transforme o seu pensamento, ou seja, eu desprezo o sacrifício, eu agradeço por não ir mais para o inferno, em vez de eu dizer prefiro ir, como esse caso, e concordo. Estamos juntos, Jesus. Tem uma irmãzinha lá, na igreja acabou de fazer 87 anos. Ela criou um termo, não sei se foi dela ou ela copiou de alguém, que ela chamou de crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Vocês já ouviram falar disso? Eu não tinha ouvi dela, achei engraçado. Mas o que a gente conhece de crente Raimundo não está no gibi, né? Não conhecemos muitos. Mas o meu papel no mundo não é julgar o crente, é olhar a minha conduta e pregar o amor de Deus para o mundo. Agora ele aceita se quiser, se não quiser, o que fazer? Quem crer será salvo. Quem não crer já está. Ou seja, ele vai continuar
indo para o inferno. Não foi eu que mandei ele ir. Ele que optou em ir. Mudou aí? É isso? As palavras Deus, seu Filho unigênito, expressam, não tem aquele não, expressam o quanto Deus nos ama. Dentre todos os filhos de Deus, não há nenhum igual a Jesus. Por quê? Tem como apagar, fechar um minutinho, tirar isso para o pessoal não colar? Um minutinho, só não mostrar. Ah, tá, ele mudou, tudo bem. Não tem problema, depois vamos voltar para o texto. Por quê que Jesus é o único? Vocês não ouvem por aí dizer, somos todos filhos de Deus. Vocês já ouviram esse termo? Você chega para os católicos e fala, Deus te abençoe. Ele fala, nós todos. Vocês já ouviram isso? Sabia que há um perigo tremendo aí nesse nós todos? Deus quer te abençoar. Essa daqui já é esperta. Lá atrás, você de vermelho, como é que é teu nome? Júlio. Tá, Bruno, Deus quer te abençoar? Você crê mesmo nisso? Agora, você acha que todas as pessoas estão aptas a serem abençoadas por Deus? Mesmo se ele estiver em pecado? Ah, sim, legal. Aí é futuro, depois. Só que eles se colocam no mesmo plano, no mesmo momento. Está você e o ladrão. Tá? E eles falam como se ele naquele momento fosse abençoado. Lembra? Jesus no meio, um ladrão de um lado, o ladrão do outro. Os dois foram abençoados? Então ele precisou tomar uma ação, uma atitude. Ele precisou dar feedback à misericórdia de Deus. Eu entendi o que você quis dizer. Ele, quando mandou Jesus, é porque Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando Jesus morreu, morreu por todos. Só que só vai ser beneficiário daquela bênção quem reconhecer pela fé que Jesus é o Cristo. Mas eles colocam como se ele já estivesse recebendo ou recebido sem se converter, sem se arrepender. É aí que está o perigo, a gente tem que contextualizar. Aí tanto que ele disse, depois ele vai ser sim, amém. Essa é a nossa oração para com o mundo todo. Mas ninguém quer pegar a bênção, quer pegar a glória, quer pegar a misericórdia. Agora, minha mãe era missionária, de outra denominação, não era batista não. Uma crente que foi uma das pessoas que orou pela minha conversão. Mas ela tinha uma convicção de que Deus é tão bom. Deus é bom? Deus é maravilhoso? Deus é misericordioso? Tudo isso. Amém, 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 amém. Mas ela tinha, pelo ensino que ela recebeu na igreja dela, de que Deus é tão bom, que no dia da volta de Jesus, ele vai olhar para todo mundo assim, os ímpios e salvos, e vai dizer, olha, vinde a mim, benditos do meu Pai. Vem. Aí chega a turma do não quis. Você também, você é legal, você é jóia, você fez boas obras, você é gente boa, vem também. E aí? Em termos de misericórdia, faz sentido. Mas a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E eu tinha altos embates com a mãe por causa disso. Sem contar com teólogos, ela não era teóloga. Entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer. A pessoa precisa tomar uma atitude. A salvação já foi derramada. Agora, nem todos
vão ser beneficiários se tomarem uma atitude, tipo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Né? Teve um ladrão que não foi, e roubou igual o outro, talvez até menos. Essa vai para frente, querida. Oi. Tá, nós estávamos nesse, mas vamos à frente por causa do tempo. Exercer fé em Jesus significa mais do que só acreditar nele ou reconhecer o que ele fez por nós. Olha bem, o diabo acredita em Jesus. E acredita. O único problema é que é folgado, é desobediente. Por isso que eu disse que a questão da desobediência é muito mais profunda do que a gente imagina. Né? Ele é mentiroso, é ladrão, é homicida, é assassino. Nós mostramos que temos fé no Filho de Deus quando obedecemos aos seus ensinamentos e seguimos seus passos. O que adianta conhecer? Até, entre aspas, gostar. Porque quem gosta... Vocês são casados. Você gosta dela? Ai de você se disser que não, né? Aí está ferrado. O que adianta dizer que sim, que gosta, mas ela fala assim, amor, filho, pega um copo d'água para mim. Ele, mas isso, eu acabei de pegar um para você, aqueles reclamões, aqueles chatos e tal. Quer dizer, não dá nenhum sinal desobedece. Manda lavar a louça, você não lava. Manda lavar a roupa, você não lava. Manda ir, só coisas terríveis de mulher. Manda ir para o mercado e esperar ela fazer compras. E no shopping, ai meu Deus, misericórdia. Quer matar o cara e esperar a mulher dentro da loja lá do shopping que vai só para olhar. E quando gasta, aí passa o teu cartão. Jesus falou essas palavras numa conversa com Nicodemos, um líder dos judeus. Naquela conversa, Jesus explicou detalhes sobre o reino de Deus, sobre o nascer de novo. Pode ir para o próximo, porque o tempo não dá para... Vocês lembram da situação lá de Nicodemo, né? Nicodemo, cara experiente. Vem cá, o que é necessário para nascer de novo? Imagina um homem inteligente, adulto, perguntar se tem que voltar para a barriga da mãe. Poxa, quer dizer, como é que vai entrar? Muito louco. É lógico que isso é assim que está na Bíblia. Mas nós não vamos fazer isso. Duvido que algum de vocês faria isso. Mas diariamente nós fazemos coisas tais quais. Tão insano como essa. Né? Lembra, Deus não falou para Eva, não façam isso, pois certamente morrereis. Ela fez. E ainda tentou enrolar. Botou a culpa no Adão, não foi? Aí depois Adão não foi macho, quando Deus falou, por que vocês fizeram? A mulher que tu me deste. Na hora que ele deu, ele gostou. Seja homem, seu Adão. Eu estou pegando essa passagem bíblica em tom de brincadeira para ver como nós, homens, nós seres humanos somos. Na hora de prestar conta, a gente enrola, começa a dar desvios. Amados, vamos adorar a Deus, amém? Mas de verdade,
porque Ele entrou em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E esta é a razão porque eu digo: vamos adorar a Deus. Se esquecer da mensagem, lembre da música, né? E cantem, 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 cantem. Pode ir para o próximo, por favor, porque tem muita coisa, tinha muita coisa. Essa é a ideia, senão eu vou monopolizar o tempo, eu não gosto disso. Vamos adorar a Deus, irmãos, mas vamos mesmo. As pessoas, estou profetizando, chamando de pastor, irmão, as pessoas não estão levando a sério isso. Elas acham que um dia levantaram a mão, um dia deram pública profissão de fé, um dia foram aceitas na igreja, todo domingo, pelo menos quase, estão juntos, dizem amém, cantam, não sabem nem o que estão cantando, né? Às vezes vive, às vezes não vive aquilo que cantou e tal. Não é nada disso, não. Eu não estou falando de disciplina da igreja, estou falando de adorar a Deus. Estou chamando você a pensar de uma forma séria. Aí já não é mais papo para as menininhas, não, que estão até, deve estar vendo o celular, deve estar lá. A criançada, eu já vi adultos também. Tinha um irmão lá na minha ex-igreja, lá no Rio de Janeiro, irmã, que ele fazia o seguinte: olha, ele tinha um biblião, quem olhava assim falava assim: isso, cara aí deve ser letrado na Bíblia. Ele tinha uma Bíblia grandona, né? Aí, e daquele de letra gigante. Só que ele fazia o seguinte: botava o jornal dentro da Bíblia. Aí o tempo todo durante o culto ele ficava com a Bíblia aberta. Eu falei: poxa, aquele irmão ali é benção, né? Um dia eu passei e vi o que ele estava lendo dentro da Bíblia, né? O jornal, né? E pessoas assim ainda querem criticar a turminha que fica no celular olhando TikTok, mas essas porcarias aí. Vamos adorar a Deus de uma forma séria, pela fé, porque Ele mudou o nosso coração por um novo coração. Não é porque o pastor pediu para a gente adorar, não é porque a igreja começa o culto falando de Apocalipse. Depois pesquise bem aquele texto que o pastor leu, porque as pessoas ficam: não, Apocalipse é difícil, é muito simbólica, muito isso, muito aquilo. Tá bom, então estuda Provérbios, então estuda João, entende? Mas só não fica TikTok. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela oportunidade, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus possa ser com todo este povo